E agora a gente vai falar sobre esse mês de novembro azul, mês de alerta ao câncer de próstata. E hoje, dia 17, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. 99% dos cânceres diagnosticados em todo o Brasil são de câncer de próstata. A gente fala sobre esse assunto com o Dr. Ernesto Régio, que é presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, Seção Santa Catarina. Ele está em Joinville e traz esses alertas sobre a saúde do homem para a gente. Oi, doutor Ernesto Régio, muito bom dia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Oi, obrigado. É um prazer falar com vocês. Agora voltou. Eu vi seu áudio, mas perdi sua imagem. Mas agora o senhor já está aqui com a gente de novo. Bem-vindo para falar sobre um assunto tão importante, né? Sem dúvida. Está caindo a partir do local. O câncer de próstata é muito importante, né? Há uma prevalência alta, como você falou. E a grande vantagem, a orientação que nós damos em relação ao Novembro Azul, ela ampliou, né? Não é só agora a ideia do câncer de próstata, mas a Sociedade Brasileira de Urologia, que encampa essa ideia, lançou já há alguns anos, a ideia é ampliar para a saúde do homem. Que o homem se preocupe certamente com o câncer de próstata, mas não unicamente com o câncer de próstata. Que ele tenha uma doutor Ernesto, doutor, o senhor quer atender? Não tem problema. É alguém que não nos assiste. O senhor diga, estou ao vivo para toda Santa Catarina. Deu? Se não... Não se preocupe, já desliguei. Não tem problema. Depois só diga para essa pessoa, se estiver sendo no ar... paciente mesmo, mas uns minutinhos ele aguarda. Não tem problema, não tem problema. Vamos lá. Para a gente continuar falando sobre esse assunto tão sério. O senhor dizia da importância da gente ampliar o debate, não só para a questão do câncer de próstata, mas para a questão da saúde do homem como um todo, né? Perfeito. Porque o que acontece? O grande chamariz de novembro tem o batismo até da cor, com a sua cor, e novembro caiu para nós, né, como o mês do câncer da próstata. Mas a ideia é que o homem, que procura muito menos consultório médico, assistência médica do que a mulher, entenda que não é só ver a próstata, até para quebrar aquele mito, né, aquela preocupação com o toque, que é um exame indolor, rápido, né, mas tem todo aquele ensino, né, que vai perder a sua masculinidade por um exame que demora alguns segundos. Então, o que foi feito é a ampliação para pensar que o homem deve ir ao urologista, e que o urologista deve ser, em semelhança, em analogia ao que é o ginecologista para a mulher, o urologista deve ser para o homem. Então, o urologista avalia a parte cardiológica, solicita exames gerais. Então, não é só olhar a próstata e ver o PSA, que é aquele exame de sangue, mas é que o homem faça colesterol, glicemia, veja se tem algum risco de diabetes, doenças do ácido úrico, que ele tenha um acompanhamento médico e se conscientize em relação a isso. A partir de que idade o homem tem que ter o urologista como melhor amigo? Isso é interessante, porque em alguns países é estranho você falar com alguém de 30, 35 anos que não tenha ido ao urologista. Eu me recordo, eu fiz um estágio em Nova York uma vez e um médico chegou, um outro colega urologista falou para mim, abismado, que estava atendendo um paciente de 28 anos que nunca tinha ido ao urologista. Nem falei nada, porque na época eu tinha 35 e também nunca tinha ido. Mas a ideia é que o homem faça, em alguma fase precoce da vida, uma avaliação com o urologista. E aí ele pode ver se a região genital está adequada, se os testículos são bem posicionados, se há alguma deformação peniana, fimose, se os rins têm algum problema. Particularmente em relação à próstata e ao câncer de próstata, a detecção precoce, a orientação da Sociedade Brasileira de Urologia é que todo homem que não tem fator de risco inicia a partir de 50 anos a avaliação anual. E os homens que têm fator de risco, que são basicamente dois, história familiar positiva e homens afrodescendentes, né, raça negra, eles devem antecipar para 45 anos. Agora, isso que eu estou falando são para homens assintomáticos, não tem nenhuma urinária, nenhuma queixa sexual, nenhuma queixa genital, e aí devem procurar a partir dessa idade. O senhor terminou essa resposta que eu ia perguntar na próxima questão, mas aproveito para lhe pedir que traga com mais detalhes. Quais são os sintomas de alerta? Quem está agora em casa ali nos acompanhando
E aí tem o homem, tem a mulher que já ouviu o homem falar qualquer coisa, qualquer reclamação. O que o senhor diria? Sim, atenção, procure... Isso é muito interessante você estar perguntando, porque o câncer de próstata, na fase inicial, ou seja, na fase que ele está somente dentro da próstata, ele é quase na sua totalidade assintomático. É muito suave o sintoma quando aparece. Então, se o homem ficar esperando ter sintomas relacionados ao câncer da próstata, quando ele for ao médico curar, passou da hora. Já não vai estar mais localizado na próstata, já vai estar, pelo menos, infiltrando a cápsula prostática. Agora, os sinais clássicos de doença prostática todo, né? Porque a próstata é uma glândula que ela não, infelizmente, não é só o câncer da próstata. Existe o aumento benigno da próstata, existem as inflamações, as infecções de próstata. Nesses casos, aí sim, há um sintoma urinário mais intenso. Então, dificuldade para urinar, aumento da frequência, o homem vai mais vezes ao banheiro, começa a ir muito à noite, o jato vai ficando mais fraco, tem um pequeno ardor para urinar, a micção completa, ela é como se fossem pequenos jatos e às vezes ao final da micção há um tipo de um gotejamento. Né? A gente brinca assim, jocosamente, que fica gotejando até ir para a cueca, né? Então, esses sintomas existem, mas quando são decorrentes do câncer de próstata, infelizmente, quase na totalidade, a doença já não é localizada totalmente na próstata, já passou dos limites da cápsula prostática. Por isso a importância da prevenção, por isso a importância do acompanhamento médico. E eu sempre que faço entrevista nessas datas importantes, que a gente faz um chamamento para a população, eu me preocupo com o que o Serviço Único de Saúde oferece. Por isso essa minha pergunta, quem me acompanha sabe, é recorrente. Porque a gente fica aqui, sabe, doutor Ernesto, chamando as pessoas, alertando, é o mês de Novembro Azul, é o dia de combate ao câncer de próstata, procure o médico. Aí a pessoa sai, vai lá na unidade de saúde, hoje não tem ninguém para atender, a gente não tem esse tipo de serviço. Aí a gente fez aqui um trabalho, a pessoa vai lá e não consegue se resolver. Nesse caso que eu estou falando, se a pessoa sair de casa agora e procurar o Serviço Único de Saúde, vai encontrar atendimento? Em Santa Catarina ainda é um estado abençoado, vou dizer, né? A Sociedade Brasileira de Urologia fez um estudo que nós falamos muito, né? Que todo homem tem que ir ao urologista, mas existe uma quantidade grande de pequenas cidades do Brasil onde não há urologista. Porque há uma concentração, isso não é só na urologia, né? Há uma concentração de médicos nos grandes polos, nas grandes cidades, onde você tem mais tecnologia, maior oferta de cirurgias de grande porte. E, infelizmente, não há urologista para toda a população, todas as pequenas cidades. Agora, isso não impede que seja feita a avaliação, né? Até eu entendo, uma opinião pessoal, que o clínico, que o médico de família, ele deve avaliar o homem, se estiver na faixa etária adequada, fazendo os exames básicos, que é o toque retal, que faz parte do exame físico, e a dosagem do PSA. E aí o exame clínico geral do paciente. Isso. Existe esse mito, né, que se o paciente vai ao clínico, e acaba tendo, principalmente, assim, um certo... né, de, eu vou fazer exame genital, eu sou um clínico e vou fazer toque. Às vezes, o médico é uma mulher, não quer fazer o exame genital por constrangimento do paciente. Mas isso eu creio que a gente tem que vencer essa barreira, principalmente como nos países europeus. Não existe esse problema. Tá aí, que bom. Doutor Ernesto Régio, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, seção aqui de Santa Catarina, trazendo essas importantes informações para a gente nesse Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Doutor Ernesto, muito obrigada. Conte sempre com a gente aqui, viu? Espaço aberto para a gente tratar sobre esse assunto, para alertar nossos homens sobre a importância da saúde do homem como uma forma geral. Muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia. Obrigado, agradeço. Isso é parceria, essa mão de duas vias, assim, é muito importante, né? Porque a saúde, só quando a gente perde que a gente dá valor. Exatamente isso. Obrigada mais uma vez. E diga ao seu paciente aí que ligou para o senhor no início da entrevista para nos assistir. Diz assim, a Márcia Dutra convidou o senhor para assistir o SC no ar todo dia. Caiu o sinal da... Voltou. Por favor. Muito obrigada, viu? Um ótimo dia para o senhor. Até uma próxima oportunidade. Tá aí, QR Code na tela, produção, por favor. Obrigada.